Fala um pouquinho pra gente sobre o chip da beleza. Bom, este é um termo que nós não gostamos. Primeiro porque ele não é um chip, gente. Quando a gente fala em chip, a gente já pensa assim no chip da Tinha, aquele chip aquela aqui que tá aqui. aqui quadradinho, né? Esse linguagem já veio de onde? Do chip? Chip da beleza. É porque, na verdade, o implante, né? É um implante hormonal. Ele é bonitinho, bem pequenininho, assim. E ali você coloca uma dosagem hormonal grande. Então, pra ficar uma coisa tipo, implante. Você fala implante, às vezes a pessoa não entende. Então, virou um nome comercial mesmo, né? Chip da beleza. E da beleza pra vender, né? E vende, hein? Nossa, coisa boa. Então, o chip da beleza, ele não existe, gente, infelizmente. Então, não existe a fórmula mágica da beleza. Ainda Se existisse, eu já estaria tomando. Eu acho que você já tomou, viu, minha querida? Para de graça. Eu já estaria lá. Não, pode parar. Vai ficar mais bonita ainda, Mariana. Deus me livre aí. Sem esforço, aquelas. Porque o esforço é grande, gente. Fica bonito sem esforço. Não é fácil, não. Impossível. Então, o chip da beleza não existe. Mas o que existe é o implante hormonal, né? O implante hormonal, então, ele é uma forma, uma via de reposição hormonal. Eu sempre explico para os pacientes que a reposição hormonal ela pode ser feita por várias vias. A gente tem a via oral, que alguns hormônios a gente pode usar na via oral, não todos, né? Alguns são tóxicos ali pela via oral, outros pela via injetável, que aí é intramuscular, né? Igual as vitaminas que a gente faz. E a via implante, né? Tem também a via subcutânea ali, que é gel, adesivo, né? Já ouvi falar. A via implante é hoje a via mais moderna que a gente tem e a de melhor absorção. Ela é também a via mais segura, porque a gente consegue evitar que ele sobe e desce, né? Quando a gente faz ali uma injeção, um injetável, a gente tem um pico bem grande, né? Então, vamos supor, a gente fez ali uma testosterona injetável. A gente tem um pico daquela testosterona, só que ela também vai cair. Então, ela vai ter também uma queda grande. Então, normalmente, via injetável de testosterona é só para homem, a gente não vai fazer para mulher dose muito alta. Então, ele vai ter um benefício ali, né, um bem-estar muito grande, mas ele também vai ter uma queda muito grande. E isso não é legal, porque oscila muito. O humor pode oscilar muito, libido pode oscilar muito, disposição pode oscilar muito. Quando a gente coloca o implante, a gente coloca ele ali e ele vai ficar bem estável. Então, ele vai subir, vai ficar estável por 6 meses, tem implante de 6 meses e tem implante de 1 ano. E ali a gente escolhe os hormônios que a gente vai colocar. Coloca no implante. No implante. Aí o implante, na verdade, ele depende do tipo de hormônio que você vai colocar. Homem, por exemplo, a dosagem de homens, a gente vai dizer aí de testosterona, chega a 1.600, 2.000, a quantidade que a gente coloca. Então, são vários... são pellets que a gente chama, são coisinhas assim pititinhas. Então, do homem a gente coloca um monte, dá uns 6 mais ou menos, pra chegar numa dose dessa. Da mulher... 1.600 mais ou menos. Isso. Da mulher, o máximo que a gente coloca é 100 de testosterona, 100 miligramas. Então, olha a diferença de um homem pra uma mulher, né, gente? Com certeza. E aí, a da mulher de 100 miligramas é um pititinho. Que vai dar. Um pititinho, né? Só que o chip da beleza em si não é testosterona. O que se chama de chip da beleza, né, que tanto fala, é a gestrinona. Que é um outro hormônio. Esse é um hormônio realmente feminino. A gente não usa no homem gestrinona. Ele é um hormônio que ele é muito antigo. É muito falado hoje, mas ele já existe há muito tempo, né? Já é muito estudado, é muito usado para endometriose, para dores, né? Para mulher que tem um ciclo menstrual aí que sofre com fluxo muito intenso, com muita cólica. Então, na verdade, a gestrinona começou a ser usada para isso. E aí viu que ela trazia os efeitos, como todos os medicamentos na medicina são assim, né? A gente usa para uma coisa e aí o efeito colateral a gente descobre que serve para outra. E aí viu que as mulheres que usavam a gestrinona para essa questão menstrual, elas estavam melhorando muito a massa muscular, libido, a disposição. E aí começou a usar para esse fim também. E aí virou o chip da beleza. O chip da beleza. Isso. Que é diferente desse implante que você acabou de falar. Não, ele é também mesma forma, só que você coloca a gestrinona. Tá, entendi. Porque o implante, ele pode... O implante hoje a gente pode colocar várias coisas, inclusive vitaminas. Então a gente pode colocar os hormônios como o que quer, assim, né? Dentro do... Isso. Então assim, hoje a gente pode colocar, por exemplo, para disposição. A gente pode colocar um implante que não tem nada de hormônio. Eu quero esse implante. Então a gente coloca, por exemplo, o NAD, que vai aumentar muito a energia intracelular, que é ótimo pós-Covid.
pro raciocínio, pra disposição. Nádia fala assim, que a pessoa sai pulando, é como se ela tivesse com uma energia, assim, um gás na vida. Interessante. A gente tem implante de tadalafil, então, por exemplo, um homem ou uma mulher mesmo, dá pra colocar tadalafil na mulher, mas tem que ser uma dose mais baixa, que tem uma libido baixa, mas não quer usar um hormônio de jeito nenhum, ou às vezes tem um histórico de já ter tido algum tipo de câncer, não pode usar hormônio, mas tem uma libido baixa e quer melhorar isso. A gente pode colocar um implante de tadalafil. Então, a gente resolve esse problema sem colocar o hormônio. O hormônio. Em si. Né? Então, hoje a gente tem implante de várias coisas. Até de metformina tem implante pra diabetes. Então, assim... Gente. Caraca. É só uma via, né? É uma via diferente. Porque a medicina avança muito, né? Então, a gente tem que avançar. Eu sempre falo que as pessoas têm muito preconceito com as medicações, as pessoas têm muito preconceito com o implante, mas a medicina tá avançando pra ajudar a gente. Se a gente usar ela a nosso favor, a gente vai só se beneficiar dela. Com certeza. Então, o medicamento, eu falo muito, eu prego muito sobre essa questão de tirar um pouco do tabu e do preconceito em relação ao medicamento, ao hormônio, ao implante. As pessoas chegam com muito preconceito em relação a tudo, porque ouviu falar porque, não sei quem me falou isso, tal coisa causa câncer. Gente, o maior fator de risco para câncer é a obesidade, e isso é comprovado. Não, pior, né? A pessoa tá acima do peso. E as comidas, né? Obviamente. A pessoa tá acima do peso, preocupada se vai tomar alguma coisa. Se ela tivesse preocupada mesmo em morrer, ela não engordava. Não engordava. Exatamente. Eu falo isso muito. É melhor você tomar um remédio e conseguir emagrecer do que você viver uma vida toda acima do peso. Pro seu corpo, o desfecho ao final da vida é muito melhor você tomar uma medicação a vida toda do que você estar obeso a vida toda. E a questão do efeito sanfona causado justamente pelas medicações? O efeito sanfona, que é essa questão de perder peso e depois ganhar o peso todo de novo, ou até um pouco mais. Mas muito mesmo. Ele acontece com e sem medicação. Então, a gente vê muitas pessoas que emagreceram aí muitos e muitos quilos só com dieta e treino, ou às vezes só com dieta, nunca nem pisou numa academia. E depois engorda de novo. Mas tem um fator muito assim, ó. Eu vou fazer uma dieta, aí depois que eu emagrecer, eu vou comer normal. Exatamente. O anta. É isso aí. Você engordou, é porque você comia desse jeito. Aí você começa a fazer dieta. Emagrece. E aí você vai comer normal de novo, vai engordar. O seu normal pra engordar, ué. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Então, o efeito sanfona, esse é um assunto que eu amo falar, efeito sanfona. Por quê? Primeira coisa, uma pessoa que já esteve acima do peso alguma vez na vida, ela sempre vai ter muita facilidade para voltar para aquele peso. Então, uma pessoa que já pesou 100 quilos, a tendência daquele corpo é voltar para 100 quilos ou mais. Porque as nossas células de gordura, elas aumentam com muita facilidade, né? Então, a gente aumenta a quantidade das nossas células de gordura e elas também aumentam em tamanho. A pessoa que emagrece, ela não diminui o número de células de gordura, ela só diminui de tamanho aquelas células de gordura. Então, hiperplasia... Não é? Sofre hiperplasia? Chega a sofrer quando a pessoa engorda demais? Sim. A multiplicação de células. Exatamente. Hipertrofia é o aumento da célula, né? E a hiperplasia é a multiplicação dela. E aí ela só diminui de tamanho. Então é muito fácil para ela voltar a hipertrofiar, né? Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. O nosso corpo não quer perder peso. Por quê? Quando a gente perde peso, é uma situação de risco para o nosso corpo, né? A gente está perdendo calorias. Então, o que o nosso corpo faz? Ele tem um mecanismo, é acionado mesmo, fisiologicamente falando, que é pra gente recuperar aquele peso que a gente perdeu. Como que o nosso corpo faz isso? Aumentando a fome. Primeira coisa, ele aumenta a fome, ele vai fazer com que você queira comer alimentos que vão te dar mais energia e mais calóricos, né? Então, ele vai desacelerar o nosso metabolismo. Quando você emagrece muito, o metabolismo tende a desacelerar, porque você está comendo menos, então você tem que gastar menos caloria. Tudo isso favorece o ganho de peso novamente. Por isso que a pessoa... O efeito sanfona. Isso. Acho que eu entendi, olha... Não, olha aqui, Calma, gente, ele entendeu nesse momento.
Sei lá, metabolismo Entendeu? basal da pessoa... Era 2.000. 2.000. Uma pessoa que tá acima do peso, ela tem um metabolismo basal 2.000. alto, né? Porque Metabolismo basal é a quantidade de caloria que seu corpo precisa pra se manter vivo, só pra vocês entenderem. Metabolismo basal 2.000, ela começou a fazer uma dieta, tá acima do peso, fez uma dieta mais restrita. 1.200 calorias. 1.200 calorias. Só que o organismo, ele é adaptável, isso neurologicamente falando, né? A ciência prova. Então o corpo ele é inteligente, ele começa assim, peraí, tá colocando só 1.200 calorias, tem dentro de uma vertente de processo de emagrecimento, mas quando essa restrição é demais, Exatamente. quando essa restrição é demais, ele entende que, opa, Preciso gastar menos. gastar menos. Aí ele começa, o metabolismo começa a ficar lento porque ela tá comendo pouco demais, é isso, né? Exatamente. Aí ela não consegue ficar nesse processo durante muito tempo, porque aí vem grelina, Esgotamento leptina. mental, a pessoa fica fraca, os hormônios da fome vão ali atuar, você vai ter mais fome, saciedade fica menor. Aí ela volta a comer o normal dela, né? Isso, E aí o metabolismo agora, dessa vez, tá com o metabolismo mais lento. Que ela exatamente. foi abaixando porque restringiu muito a caloria. Exatamente. Então eu sempre falo isso, a culpa do reganho de peso não é da medicação. É muito importante a gente saber a hora de tirar uma medicação. Seria um Porque- estímulo, o medicamento, um estímulo para ela mudar o comportamento. Isso. E tem pessoas que nunca vão tirar uma medicação. Dependendo do grau de obesidade, dependendo do psicológico mesmo dessa pessoa, às vezes ela sempre vai ter uma medicação de manutenção. Não significa que ela vai usar aquela mesma medicação do início, mesma dose, mas às vezes ela vai precisar de uma medicação de manutenção. Assim como uma pessoa que tem pressão alta usa uma medicação uma vida toda. Porque a obesidade é uma doença. É uma doença. É isso. Tem que ser entendido como uma doença.